Minha esposa chegou em casa naquela noite com um sorriso largo estampado no rosto. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela anunciou que finalmente tinha sido transferida para um novo departamento. Segundo ela, era a oportunidade que estava esperando, melhor salário, um ambiente mais dinâmico e, o mais importante, uma equipe que não fosse, nas palavras dela, tão sem graça quanto uma faca de manteiga. Ela parecia genuinamente empolgada com isso, então eu apenas assenti e a parabenizei. Não era todo dia que ela chegava em casa tão animada, então deduzi que devia ser algo grande. Ela continuou falando sobre como esse novo grupo de colegas já tinha planejado algo para começar com o pé direito. Pelo visto, decidiram alugar uma cabana na floresta para passar um fim de semana e se conhecerem melhor. Um pouco exagerado, se você me perguntar, mas eu guardei minha opinião para mim. Parece muito esforço para um encontro de trabalho, comentei, de maneira casual. Ela desconversou, explicando que esses novos colegas eram todos a favor de criar uma experiência de união, fosse lá o que isso significasse. Por curiosidade, perguntei quando seria esse grande evento. Ela me disse que ainda não haviam definido todos os detalhes. Decidimos nos reunir na próxima sexta-feira depois do trabalho para discutir tudo, ela disse. E vamos sediar o encontro aqui em casa. Aquilo me chamou a atenção. Eu não era contra receber pessoas, mas achei que eles já teriam tudo planejado. Pensei que você tivesse dito que eram organizados, comentei. Ela riu e respondeu. Nem tudo acontece da noite para o dia. Além disso, este é só o primeiro passo. Não demorou muito para ela me fazer um pedido especial. O tom da minha esposa mudou ligeiramente, sinalizando que ela estava prestes a tocar em algo que achava que eu poderia resistir. Ergui uma sobrancelha e esperei. Você sabe como pode ser um pouco tradicional, ela começou. Eu não respondi, deixando que ela se aprofundasse. Bem, meus novos colegas são progressistas, são jovens, entusiasmados, acham que vão mudar o mundo, sabe como é. Eu não sabia, mas deixei que ela continuasse. O pedido dela foi direto. Por favor, não faça nenhuma das suas piadas de sempre. Na verdade, seria melhor se você apenas assentisse e sorrisse, não importa o que eles digam. Você pode fazer isso por mim. Eu a encarei por um momento, me perguntando o que exatamente ela achava que eu iria fazer. E o que eu ganho com isso? Perguntei, meio brincando. Ela não hesitou. Que tal eu não te acertar na cabeça com uma frigideira? Ela riu, claramente se divertindo com a própria piada. Não pude deixar de esboçar um sorriso, ela sabia como manter as coisas leves quando queria. Tudo bem, concordei, mas se eles cruzarem alguma linha, não espere que eu fique sentada em silêncio. Ela assentiu, satisfeita com o meu acordo. O resto da noite foi gasto discutindo a logística. Ela listou os petiscos de que precisaria, a mobília que talvez precisássemos rearranjar e como organizaríamos a sala de estar para o grupo. Eu ouvi, dando minha opinião aqui e ali, mas principalmente deixando que ela conduzisse as coisas. Ela parecia ter tudo sob controle, e eu não ia atrapalhar aquele entusiasmo. No fim da conversa, estava claro que estávamos em sintonia. A sexta-feira à noite seria o início dessa nova fase para ela, e a nossa casa seria o marco zero para o planejamento deles. Tudo bem, falei, encerrando a discussão. Estaremos prontos para recebê-los. Chegado a sexta à noite, a casa estava impecável. Passei por todos os comodos, tirei o pó das prateleiras, aspirei os tapetes e até limpei as janelas, por via das dúvidas. Coloquei alguns daqueles aromatizadores de tomada para manter o lugar com um cheiro agradável. Eu não estava particularmente empolgado em receber um grupo de estranhos, mas minha esposa queria tudo perfeito, então decidimos forçar. Quando terminei o trabalho, me sentei com uma cerveja, pensando no comentário que ela havia feito sobre os colegas. Não era de seu feitio me alertar sobre como me comportar perto das pessoas, ainda mais de maneira tão específica. Fiquei imaginando se algo já havia acontecido entre eles. Minhas dúvidas foram esclarecidas assim que os colegas chegaram. Eles nem se deram ao trabalho de se apresentarem ou de usar boas maneiras. Entraram na sala como se fossem donos do lugar, conversando alto e nos ignorando completamente. Já recebi muita gente em casa ao longo dos anos, mas aquilo foi inédito. Fiquei ali, observando, enquanto minha esposa me lançava um olhar e balbuciava, deixa para lá. Um dos caras, claramente o mais barulhento do grupo, não perdeu tempo em causar impressão. Olhou ao redor e disse, em alto e bom som para todos ouvirem. Nossa, eu não sabia que as pessoas contratavam empregados para casas tão pequenas. Meu pai contrata funcionários para nossa casa de verão, mas isso. Ele deixou a frase no ar, sorrindo como se tivesse dito algo muito esperto. Por um momento, o ambiente ficou em silêncio. Eu não ia deixar aquilo passar. Inclinei-me para a frente e fitei nos olhos. Se você não se desculpar agora,
vai sair desta casa tão rápido que seu pai vai precisar de um esfregão para te juntar na rua. Meu tom não deixava margem para dúvidas. Os outros olharam para ele, claramente esperando a reação. Para dar o braço a torcer, ele murmurou um pedido de desculpas, embora ficasse evidente que não estava acostumado a ser repreendido. Satisfeito, me recostei. A tensão diminuiu, e o grupo, aos poucos, entrou num ritmo mais razoável. Conforme a noite avançava, o clima estranho foi ficando em segundo plano. Eles se serviram de bebidas e petiscos, enchendo a casa de conversa fiada. Uma das mulheres, que parecia ser a líder não oficial do grupo, começou a falar sobre os planos para a viagem à cabana. Explicou que seria uma espécie de evento informal de integração para receber novos funcionários. Cônjuges, parceiros e até amigos estavam convidados a participar. A ideia era tornar o fim de semana divertido e descontraído. Já encontramos o lugar perfeito, disse ela, com entusiasmo contagiante. É uma casa pequena no meio da floresta, tem área para churrasco, bastante espaço para a galera ficar e todos vão passar a noite lá. Vai ser incrível. Os outros concordaram, claramente animados com o plano. Eu, admito, achei a ideia melhor do que imaginei a princípio. O que me chamou a atenção foi quando ela mencionou uma atividade extra planejada para o final da noite. Vamos manter em segredo, disse ela, com um sorriso maroto. Mas acreditem, vai valer a pena. É totalmente opcional, então sem pressão se alguém não quiser participar. Houve algumas risadinhas no grupo, mas eu não achei graça. Não gostava de surpresas, especialmente vindas de estranhos. Podemos parar de enrolar e me dizer o que é? Perguntei, meio brincando, mas curioso o suficiente para querer uma resposta. Ela balançou a cabeça. Não, disse. Você vai ter que esperar para ver. Vai estragar a diversão se eu contar agora. Minha esposa me olhou como se pedisse silenciosamente que eu não insistisse. Tá certo então, falei, recostando-me no assento. Qualquer que seja a surpresa, lido com ela quando chegar a hora. Por ora, decidi deixá-los aproveitar o momento e guardei meus pensamentos para mim. Minha esposa parecia feliz por eu não estar criando caso, e eu considerei isso uma pequena vitória naquela noite. Depois que o último dos colegas dela foi embora, fechei a porta. Ao me virar, me deparei com minha esposa me lançando um olhar zangado, com os braços cruzados. Você não conseguiu ficar quieto, conseguiu. Ela disse, a voz carregada de irritação. Você faz ideia de quem é aquele cara? Ele é filho de um figurão com conexões com o meu chefe. Você sabe em que posição isso me coloca? Ela andava de um lado para o outro, tentando conter a frustração. Eu me encostei na porta, deixando que ela extravasasse antes de responder. Olha, falei, calmamente, eu não ligo de quem ele é filho. Se ele entra na minha casa agindo como um idiota desrespeitoso, não vou ficar quieto. Sou seu marido, não um colega de quarto que deixa as coisas passarem só para manter a paz. Se ele não sabe se comportar, não é bem-vindo aqui. Meu tom era firme, e eu falava sério. Ela parou de andar e se virou para mim, os olhos semicerrados. Você entende como as coisas funcionam? Ele tem conexões que podem fazer ou acabar com carreiras no meu escritório. Você não está me ajudando a criar inimizades, está só dificultando minha vida. As palavras dela saíam fervendo, mas eu não ia recuar. E quanto ao respeito pela nossa casa? Retruquei. Devo deixar o moleque mimado pisar em nós só porque ele conhece algumas pessoas? Não é assim que funciona. Se ele não consegue lidar com ser chamado a atenção pelo comportamento dele, o problema é dele, não meu. Não vou pedir desculpas por fazer o que é certo. Nos encaramos por um momento, o ar carregado de tensão. Finalmente, ela suspirou e ergueu as mãos em sinal de rendição. Tá certo, ela disse, o tom suavizando um pouco. Vamos deixar para lá. Temos um dia importante pela frente, e preciso que você se comporte bem. Pode fazer isso por mim. Assenti, embora não tivesse certeza de que aquela discussão estava realmente encerrada. Os dias seguintes foram agitados, e minha esposa parecia mais preocupada do que de costume. Ela passava muito tempo no celular, digitando com uma intensidade que eu não costumava ver. Não pude deixar de notar, e acabei perguntando, movido pela curiosidade. Com quem você tanto fala? Ela olhou para mim, hesitou por um instante antes de responder. É aquele cara da festa, ela disse, o mesmo com quem você teve problemas. Parece que é ele quem está financiando o próximo evento corporativo com o dinheiro do pai dele. Uma das minhas colegas está doente, então me pediram para coordenar algumas coisas com ele, só isso. A explicação soou simples, mas algo não me agradou. Tudo bem, falei, mantendo meu tom controlado. Mas vou deixar claro, se eu perceber que ele tenta ultrapassar os limites com você, vou resolver do meu jeito,
e não ligo para quem é o pai dele ou quanto dinheiro ele tem. Ela revirou os olhos, mas assentiu. Relaxa, respondeu, com um sorrisinho. Não tenho o menor interesse nele, e nunca deixaria que tentasse alguma coisa. Você não precisa se preocupar com isso. A resposta dela me tranquilizou, mas fiz uma anotação mental para ficar de olho, por precaução. Os preparativos para o evento corporativo testaram minha paciência mais do que eu esperava. Eu já estava pronto há uma hora, perfume na medida, jeans de boa qualidade, uma camisa bem alinhada. Para mim, era tudo de que um homem precisava. Minha esposa, por outro lado, gastou uma eternidade decidindo o que vestir. Vestidos, sapatos, acessórios, foi quase um desfile de opções. Enquanto isso, eu estava sentado no sofá, olhando para o relógio de tempos em tempos, resistindo à vontade de apressá-la. Quando finalmente saiu do quarto, estava deslumbrante, como sempre, mas ainda assim, uma hora é uma hora. A viagem até o evento foi tranquila, até pegarmos a estrada. Foi aí que o vimos, o mesmo garoto rico da festa. Minha esposa apontou o carro dele, caro e chamativo, que gritava: "Olhem para mim." No próximo semáforo, ele abaixou o vidro e fez um gesto de cumprimento antes de disparar, dirigindo feito louco, zigue-zagueando entre os carros como se fosse o dono da pista. "Ele ainda vai matar alguém um dia", murmurei. Minha esposa deu de ombros, não ligando muito. "Ele é assim", disse, como se isso justificasse. Quando chegamos, o pessoal já estava se organizando. A cabana ficava aninhada na floresta, com uma área de churrasco e espaço suficiente para todo mundo se espalhar. Admito que o lugar era bom. O clima estava descontraído, e, em sua maioria, as pessoas pareciam amigáveis. Eu esperava o pior, mas alguns dos colegas dela se mostraram gente boa. Não demorou para que acendessem as grelhas, e o cheiro de carne assante tomou conta do ar. Eu assumi um dos churrascos, achando melhor do que ficar parado tentando puxar papo. Cozinhar era algo que eu fazia bem. Quando terminei, todos ficaram elogiando o sabor da carne e dos hambúrgueres que preparei. "Parece que você achou sua vocação", brincou um dos caras. Dei um sorriso de canto de boca, mas não respondi. Elogios eram legais, mas eu não estava ali para impressionar ninguém. Conforme a noite foi avançando, percebi o garoto rico pairando por perto. A princípio, achei que era impressão minha, mas ficou óbvio que ele mantinha a gente em seu campo de visão. Ele até engatava pequenas conversas com os outros, mas sempre ficava de olho em nós. Era estranho. Mais cedo, ele estava por aí, rindo e brincando, mas agora parecia distraído. Decidi abordá-lo, mas de maneira não agressiva. "Vou sair para fumar", falei, sem direcionar para ninguém em especial. Então me virei para ele: "Quer vir?" Ele hesitou, mas acabou aceitando. Fomos para um canto afastado do grupo e acendi meu cigarro. "Você está nos observando a noite toda", eu disse, indo direto ao ponto. "Qual é o seu problema?" Ele se mexeu, desconfortável, e olhou para o chão. "Sua esposa", começou, por fim. "Ela é linda, só isso." Ergui uma sobrancelha, mas não o interrompi. "Ela está usando um colar", continuou, "que me lembra o que minha avó costumava usar." "Ela faleceu recentemente, então." A voz dele sumiu. Foi uma explicação estranha, mas ele parecia sincero. "Sinto muito", falei, reconhecendo a perda. Depois que terminamos de fumar, ele se virou para ir embora, mas parou e acrescentou: "Te vejo no evento especial mais tarde. Quem sabe acabamos no mesmo time." Então saiu, me deixando ali, parado, com o cigarro ainda na mão. "Time?" Pensei. Que tipo de evento precisa de times? Eu não gostei daquilo, mas decidi não levar adiante. Fosse lá o que planejassem, eu descobriria na hora. A noite tomou um rumo inesperado quando todos foram chamados para o salão principal para um anúncio. O clima, antes descontraído, de repente ficou tenso, cheio de expectativa. Uma das colegas da minha esposa, a líder não oficial, resolveu fazer uma entrada triunfal, tirou os sapatos de salto, subiu na mesa e pegou o microfone. Cruzei os braços, já sem paciência. "E agora?" Resmunguei, baixo. A sala silenciou quando ela começou a falar. "Senhoras e senhores", começou, com a voz confiante, "é hora de revelar a surpresa que todos estávamos esperando." Alguns gritos de incentivo e risadas se espalharam, mas eu continuei calado, minha paciência já no limite. Ela fez questão de aproveitar o suspense antes de soltar a bomba. "Vamos ter uma festa de swing hoje à noite", anunciou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Minha mandíbula travou, e senti uma onda de descrença. Eu ouvi direito. Virei para minha esposa, que estava sentada ao meu lado. Ela parecia tão chocada quanto eu, os olhos arregalados.
Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se inclinou e sussurrou: Olha, vamos só ir para um dos quartos e ficar sozinhos. Não precisamos participar do que quer que seja isso. O tom dela era quase suplicante, como se ela soubesse que eu estava prestes a perder a calma. Antes que eu pudesse responder, o garoto rico, o mesmo que já vinha sendo um problema a noite toda, se aproximou com aquele ar de superioridade de sempre. Qual é o problema? Perguntou, sarcástico. Não é a praia de vocês. Não me diga que são conservadores demais para se divertir um pouco. Aquilo foi a gota d'água. Sem pensar duas vezes, cuspi no rosto dele. A sala emudeceu de imediato, e o sorriso dele sumiu na hora. Já deu para mim, declarei, segurando a mão da minha esposa. Vamos embora. Ela me acompanhou, mas não sem hesitar. Assim que estávamos lá fora, ela puxou a mão e se virou para mim, furiosa. Qual é o seu problema? Disparou. Você não precisava fazer isso. Acabou de envergonhar nós dois na frente de todo mundo. As palavras dela foram secas e ferozes. Você é um idiota sem coração que estraga tudo. Parei e me virei para encará-la. Olha, falei, firme, se você acha que vou ficar ali e tolerar esse tipo de coisa, está muito enganada. Essas pessoas não são suas amigas, nem mesmo decentes. Se você quer salvar este casamento, vai ter que dar um basta neles. Entendeu? Minha voz saiu calma, mas inabalável. Eu não estava pedindo a opinião dela, estava colocando as cartas na mesa. A expressão dela mudou de raiva para desafio. Você não pode simplesmente me dizer com quem posso ou não posso ser amiga, ela rebateu. Isso é controlador e abusivo. A vida pessoal das pessoas não define como elas são no trabalho, você está exagerando. A voz dela deu uma leve vacilada, mas ela se manteve firme. Dei um passo à frente, falando mais baixo, mas mantendo a firmeza. Sua companhia reflete quem você é. Se você quer se cercar de gente que acha esse tipo de comportamento normal, a escolha é sua. Mas se quer continuar casada comigo, vai ter que cortar relações com eles. Isso não é um debate. Ela me encarou, ainda furiosa, mas agora com um quê de resignação. No fim, não tinha muita escolha. Ela resmungou algo e, por fim, disse: Tá, tudo bem, você venceu. O tom dela estava cheio de amargura, e eu sabia que ela não estava feliz. Mas eu não estava ali para agradá-la, e sim para proteger o que importava. Na volta para casa, o silêncio entre nós era pesado. Ela estava chateada, mas tinha concordado com meus termos. Por ora, isso bastava. Depois do incidente no evento, o comportamento da minha esposa mudou de forma sutil, mas perceptível. Ela ficou mais reservada, principalmente quando o assunto era trabalho. Antes, ela contava as histórias do dia a dia dos colegas, mas agora as novidades eram vagas, quando existiam. Era como se o muro tivesse se erguido entre nós, e eu não podia deixar de me perguntar o que estava acontecendo. No começo, achei que fosse consequência da tensão por causa da briga que tivemos. Mas, com o passar dos dias, as atitudes estranhas dela foram ficando mais difíceis de ignorar. As noites trabalhando até mais tarde foram o primeiro alerta. Inicialmente, era algo esporádico, que ela justificava como colocar tarefas em dia ou ajudar algum colega. Só que a frequência aumentou, e também a minha desconfiança. Certa noite, quando ela chegou muito depois do horário normal, decidi questioná-la. O que está acontecendo? Perguntei, direto. Você anda distante e agora esses atrasos. Se tem a ver com o que aconteceu na festa, é só dizer. Ela suspirou, parecendo mais irritada do que qualquer outra coisa. Não estou falando com eles mais, ela disse, na defensiva. Era isso que você queria, não era? Então não tem muito o que contar. Trabalho é só trabalho. A resposta não me convenceu. Então por que essas noites até mais tarde? Insisti. Ela hesitou o suficiente para me deixar ainda mais desconfiado. Finalmente respondeu. Minha mãe anda doente. Ela está ficando velha e precisa de ajuda em casa. Tenho passado mais tempo lá, cozinhando, limpando, coisas assim. A explicação até fazia sentido, e por um momento me senti culpado por questioná-la. Ajudar a mãe era algo que ela sempre levou a sério, principalmente depois que a saúde dela começou a se deteriorar. Tudo bem, falei, abrandando o tom, mas se é só isso, por que não me contou desde o início? Ela deu de ombros, desviando o olhar. Não achei que fosse grande coisa. Além disso, achei que você fosse presumir o pior. O comentário doeu, mas deixei passar. Apesar da justificativa, eu não conseguia ignorar aquele sentimento de que algo estava fora do lugar. O comportamento dela em casa só aumentou minhas preocupações.
Ela passava horas no celular, mais do que eu jamais tinha visto. A princípio, achei que estivesse só rolando o feed de redes sociais ou conversando com amigas, mas a intensidade com que digitava me deixou desconfiado. Quando eu perguntava, ela dizia que era algo relacionado ao trabalho ou papo bobo e me acusava de estar paranoico. Olhando em retrospecto, percebi que meu ultimato anterior talvez tenha sido muito radical. Ao cortar tão bruscamente o contato dela com aqueles colegas, eu poderia ter forçado-a a esconder coisas de mim. Não era um pensamento confortável, mas fazia sentido. Se ela tivesse alguma inclinação em se abrir comigo, talvez minhas atitudes a tivessem feito recuar. Mesmo assim, eu não ia ignorar os sinais. Decidi prestar atenção aos padrões, o uso do celular, as noites atrasadas, a resistência em falar sobre qualquer coisa. Tudo apontava para algo que eu não estava enxergando. E aquela ideia de que o garoto rico pudesse estar envolvido de novo não saía da minha cabeça. Ele era insistente, arrogante demais, e se tentasse dar algum jeito de voltar a falar com ela, eu precisava saber. Quando finalmente juntei as peças, soube o que precisava fazer. Confrontá-la diretamente não me levou a lugar nenhum, e esperar que ela se abrisse espontaneamente já não era uma opção. Se ela estava escondendo algo, as respostas provavelmente estariam no celular dela. Naquela noite, depois que ela dormiu, decidi pegar o telefone. Não fiz isso de ânimo leve, mas sentia que não tinha escolha. Eu precisava da verdade. Ela estava adormecida quando me levantei e peguei o aparelho no criado mudo. Desbloqueei e comecei a vasculhar. Minha primeira parada foi o grupo de mensagens com os colegas. Para minha surpresa, não havia muito lá, só um fio de conversa sobre outro passeio corporativo, dessa vez para um chalé novo. O entusiasmo do grupo era óbvio, mas eu não entendia o porquê de tanta animação. Era aparentemente só mais um encontro de trabalho, mas algo na empolgação deles me pareceu esquisito. Sem encontrar respostas ali, fui para as mensagens privadas. Foi então que vi uma conversa com o garoto rico da festa. Meu maxilar travou ao abrir o chat. A última mensagem dele era recente, perguntando por que ela parara de comparecer aos encontros deles. Porque você e seu marido foram embora tão de repente naquela noite. Ele tinha escrito. Meu coração afundou ao ler a resposta dela. Ela fora sincera. Meu marido não aprova que eu saia com vocês. Ele é rígido quanto a essas coisas, então tenho que ouvi-lo. O tom dela era neutro, mas o conteúdo me machucou. Não era o fato de ela ter dado explicações, mas sim a dinâmica que a mensagem mostrava. A resposta dele era exatamente o que eu esperava. Ele a tranquilizou, dizendo que eu era controlador e ultrapassado, e completou. As coisas podem mudar. Estaremos aqui se você precisar de nós. Você sabe o endereço. Meus punhos se cerraram ao ler aquilo. Ficava claro que ele estava só esperando a oportunidade certa para se aproveitar da situação. Só reforçou minha determinação. Fechei o aplicativo e devolvi o telefone ao lugar. Enquanto estava sentado ali, analisando tudo, pensei nos meus próximos passos. O comportamento dela deixava claro que algo acontecia. Agora eu tinha o endereço do próximo encontro deles. A questão era como agir. A confiança estava abalada, e confrontá-la outra vez resultaria apenas em negação ou defesa. Eu precisava ser cauteloso. No dia seguinte, ela novamente mencionou a mãe, dizendo que ia visitá-la e poderia chegar tarde. O tom dela era casual, até demais, como se estivesse me testando. Fingi que não liguei. Fique à vontade, respondi. Se ela estivesse mentindo, eu queria ter certeza. Depois que ela saiu, comecei minha própria investigação. O primeiro passo foi pesquisar advogados de divórcio. Não era o que eu queria, mas eu precisava estar preparado, caso minhas suspeitas se confirmassem. Anotei alguns nomes e decidi que faria contato se necessário. Por enquanto, precisava manter o foco. Naquela noite, decidi confirmar a história dela. Peguei o telefone e liguei direto para a mãe dela. Oi, só queria saber como você está, falei. Está tudo bem. A voz da sogra estava calorosa. Estou bem, obrigada. Sua esposa está aqui agora, ela está no banheiro, mas está tudo tranquilo. Senti um alívio ao ouvir aquilo. Pelo menos naquela noite, a história dela era verdadeira. Desliguei, recostando-me na cadeira. Por enquanto, as coisas batiam com o que ela dizia, mas eu não podia ignorar todo o contexto maior. Mensagens, planos para outra festa, aquele grupo, tudo parecia conectado. Eu permaneceria alerta. Certo, pensei. Vamos ver onde isso vai dar. Era quase meia-noite quando meu celular começou a vibrar no criado mudo, me despertando de um sono leve. O número era desconhecido, mas atendi mesmo assim. Do outro lado, uma voz masculina, bêbada e rindo histericamente,
me disse que eu precisava ir imediatamente a uma festa. Você tem que ver o que sua esposa está fazendo, ele dizia, entre risadas. Confia em mim, você vai querer estar aqui. Vai ser hilário. O tom dele e toda a situação me deixaram em alerta máximo. Minha mente foi direto para as piores possibilidades. Nem perdi tempo, peguei minhas chaves e saí de casa. A viagem foi tensa, meus dedos apertando o volante a cada quilômetro. O endereço que ele me passou era no meio do nada, o mesmo chalé mencionado no grupo de mensagens. Quando cheguei, estava preparado para o pior. O cara que me ligou me recebeu na porta, ainda rindo e claramente bêbado. Indicou que eu o seguisse, seu jeito era provocador. Não gostei, mas mantive a calma. A cena que encontrei lá dentro foi pior do que qualquer coisa que imaginei. Lá estava minha esposa, no meio de tudo, cercada por 6 homens. As risadas e o caos no ambiente encobriram todo o resto, mas eu estava totalmente concentrado. Não fiz barulho algum. Apenas peguei meu celular e comecei a gravar. Minhas mãos estavam firmes enquanto registrava cada detalhe. Eles estavam tão envolvidos na própria devassidão que nem notaram minha presença. Eventualmente, um dos homens, o mesmo que tinha me recebido na porta, me viu filmando. O semblante dele passou de diversão a pânico enquanto avançava para tentar pegar meu celular. Desviei e acertei um soco firme no rosto dele. Ele cambaleou para trás, caiu no chão e levou as mãos ao nariz. O ambiente ficou em silêncio por um instante, à medida que percebiam minha presença. Virei para minha esposa, que finalmente tinha-me notado. O rosto dela expressava raiva e vergonha. O que você está fazendo aqui? Ela gritou. Você não tem o direito de invadir minha privacidade desse jeito. As palavras dela foram como gasolina em chamas. Sua privacidade. Retruquei, a voz fria e firme. Você chama isso de momento privado. Tudo bem, continuem. Não vou atrapalhar. Ela abriu a boca para discutir, mas eu já estava de saída, indo em direção à porta. Quando cheguei ao meu carro, peguei o spray de urso que guardava no porta-luvas. Era uma precaução que nunca imaginei usar nessas circunstâncias. Vi que havia uma janela aberta na lateral da casa, o suficiente para ter acesso sem chamar atenção. Aproximei-me em silêncio, agitando o frasco. Espiei pela janela e vi a bagunça recomeçando lá dentro. Perfeito. Sem hesitar, comecei a borrifar o repelente de urso pela janela, cobrindo a maior área possível do cômodo. O efeito foi imediato, tosses e gritos ecoaram lá dentro enquanto as pessoas tentavam escapar da nuvem ardida. Alguns tropeçavam nos móveis, outros esfregavam os olhos, procurando alívio. Fiquei ali o suficiente para garantir que o spray cumpriu sua função e, então, voltei calmamente ao meu carro. Do banco do motorista, observei pelo retrovisor a confusão se desenrolar. As pessoas saíam tropeçando, sufocando no ar irritante, noite arruinada. Um pequeno sorriso de satisfação apareceu no meu rosto. Com a gravação salva no meu celular e aquela gente recebendo o que merecia, liguei o motor e fui embora. A noite tinha tomado um rumo inesperado, mas eu não sentia remorso algum. Na minha cabeça, a justiça tinha sido feita. Quando voltei para casa, não perdi tempo. A traição ainda estava fresca na minha mente, e eu não ia deixar a situação pairar no meu lar. Segui direto para o quarto, peguei os pertences da minha esposa e comecei a encher sacos de lixo, roupas, sapatos, maquiagem, tudo foi parar lá dentro, sem nenhum cuidado especial. Minha raiva aumentava a cada peça que eu jogava fora. Aquilo não era apenas sobre limpar o espaço, mas também sobre reivindicar minha dignidade. Com os sacos cheios, eu ainda não tinha terminado. Levei-os para perto da janela, abri-a e joguei tudo no gramado. Um após outro, os sacos caíam e se espalhavam pelo jardim, os pertences dela se esparramando como lixo. A visão daquilo era estranhamente satisfatória, uma representação física do que eu pensava da traição dela. Estava no meio de arremessar mais um saco quando ouvi o barulho de um carro estacionando. Olhei pela janela e vi os faróis iluminando o quintal. Em seguida, a porta se abriu, e minha esposa apareceu, acompanhada por alguns dos mesmos homens que eu tinha visto na cabana. Eles já vinham gritando, e pude ouvi-los mesmo antes de chegarem à porta. Estavam revoltados, me acusando de exagero e exigindo que eu a deixasse entrar. Um deles teve a coragem de gritar: Você está sendo irracional. Ela te ama, e vocês precisam resolver isso. A arrogância deles era inacreditável. Saí de casa, mantendo a expressão fria e inabalável. Resolver isso. Minha voz cortou o tumulto. Vocês acham que vou continuar casado com alguém que me traiu? E ainda acham que vou só aceitar isso? Outro deles se intrometeu. Se você não quiser resolver, vamos fazer você se arrepender. Essa é a sua última chance de consertar as coisas.
Naquele momento, provavelmente encorajado pelos demais, um deles ameaçou tacar fogo na minha casa se eu não cooperasse. Foi o suficiente para mim. Não perdi tempo discutindo. Entrei, peguei minha espingarda no armário e voltei para o quintal. Quando me viram armado, a valentia sumiu de seus olhos. Mirei baixo de propósito, atirando na terra a poucos centímetros de um deles. O estampido foi ensurdecedor, e o cheiro de pólvora encheu o ar. Ele recuou, quase caindo para trás de tanto susto. Os outros já estavam batendo em retirada, a coragem evaporada. Quer tentar de novo? Perguntei, a voz calma, mas ameaçadora. Eles não responderam, apenas correram de volta para o carro, se atrapalhando com as portas antes de arrancarem disparada. Fiquei olhando até terem sumido de vista antes de baixar a arma. Estava claro que as ameaças eram vazias, mas apontei para deixar claro que não toleraria isso. Algumas horas depois, ela voltou sozinha, ombros caídos e o rosto coberto de lágrimas. Ela estava catando as coisas dela no gramado. Por favor, disse, a voz trêmula. Eu cometi um erro, mas podemos consertar. Não faz isso com a gente. Eu estava na soleira da porta, braços cruzados, inabalável. Não existe, agente, falei, firme. Você fez a sua escolha, e agora estou fazendo a minha. Este casamento acabou. Ela implorou por uma segunda chance, mas minha decisão era definitiva. Ela havia destruído a confiança, e nenhum pedido de desculpas ou promessa mudaria isso. Enquanto ela recolhia o último de seus pertences, me virei e voltei para dentro, fechando a porta. Minha mente estava clara, eu daria entrada no divórcio na manhã seguinte, sem volta. O processo de divórcio foi rápido e direto, graças às provas em vídeo que apresentei no tribunal. Quando o juiz viu as gravações, não houve muito espaço para discussão. A infidelidade dela era inquestionável e pesou no resultado final. Como consequência, saí em vantagem, ficando com a maior parte dos bens do casal e deixando para ela o mínimo necessário. Foi um desfecho duro para ela, mas eu não tinha mais compaixão a oferecer. Ela fez as escolhas dela, e agora arcava com as consequências. Depois que vendemos a casa, me mudei para um apartamento moderno que atendia bem às minhas necessidades. Era espaçoso, bem iluminado e ficava numa boa região. Recomeçar não foi fácil, mas foi necessário. Foquei no meu trabalho e em deixar o lugar com a minha cara. A liberdade de estar sozinho novamente era revigorante, um recomeço após todo o caos dos últimos meses. Por um tempo, pareceu que eu finalmente poderia seguir em frente, mas minha ex-mulher não desistiu de tentar atrapalhar a minha vida. Não demorou para ela lançar uma campanha de difamação entre meus familiares, afirmando que eu tinha manipulado o vídeo com redes neurais, acusando-me de ter alterado digitalmente o rosto dela para incriminá-la. As acusações eram absurdas, mas ela falava com tanta convicção que algumas pessoas ficaram balançadas. Minha irmã e minha mãe foram as primeiras a me procurar, demonstrando preocupação. Ela está dizendo que você adulterou o vídeo, comentou minha irmã, cautelosa. E que você a machucou. A insinuação ficou no ar, e pude sentir minha raiva crescer. Mantive minha resposta firme, mas calma. Vocês me conhecem a vida toda, falei. Realmente acham que eu seria capaz disso? O silêncio da minha mãe doeu, pois mostrava a dúvida que ela ainda nutria. Já meu pai, por outro lado, não acreditou em nenhuma palavra dela. Ela é uma mentirosa manipuladora, declarou, sem rodeios. Não deixe que ela te atinja. O apoio inabalável dele foi um alívio, mas a essa altura, o estrago já estava feito. Entrei em discussões pesadas com minha família, tentando defender minhas ações e minha reputação. Era exaustivo, mas eu não ia deixar que o discurso dela prevalecesse. No fim, decidi agir, reuni provas técnicas para atestar a autenticidade do vídeo, laudos que confirmavam que não havia manipulação digital. Apresentei tudo à minha família de modo claro e direto. Também frisei que ela não tinha nenhuma evidência real para sustentar as alegações. Pouco a pouco, o quadro foi mudando. O ponto de virada foi quando apontei a falta de provas dela. Minha mãe e minha irmã pediram desculpas ao perceber que tinham sido influenciadas pela manipulação emocional da minha ex. Deveríamos ter confiado em você desde o começo, disse minha mãe, a voz carregada de arrependimento. Minha irmã, que tinha sido a mais cética, ficou um mês sem falar comigo, processando tudo. Foi um período tenso, mas respeitei o espaço dela. Quando voltamos a nos falar, as conversas fluíram de maneira mais sincera. O abalo que minha ex tentou criar estava se desfazendo. Minha irmã acabou pedindo desculpas e admitiu que tinha-se deixado levar pela emoção da ex. Decidimos deixar o passado para trás e seguir em frente. Reconstruir esses laços familiares levou tempo, mas valeu o esforço. Minha família sempre foi importante, e eu não ia deixar as mentiras dela estragarem essa relação. No fim das contas, saímos fortalecidos, entendendo como a confiança pode ser abalada,
mas também restaurada, quando a verdade vem à tona. Depois de tudo, eu não deixaria minha ex sair impune. Ela tentou destruir minha reputação dentro da minha própria família e não me deu alternativa senão revidar. Mas ainda havia uma carta final que eu poderia usar. O vídeo que apresentei no tribunal tinha mais do que provas da infidelidade dela, exibia outros participantes, incluindo alguém que identifiquei como a esposa do chefe dela. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, e eu soube o que fazer. Sentei e escrevi um e-mail para o chefe dela, anexando o vídeo como prova. A mensagem foi breve e clara, expliquei que o material envolvia membros da equipe dele, incluindo sua esposa, e sugeri que ele revisse com cuidado. Não se tratava apenas de vingança, mas de consequências. Pessoas que se envolvem nesse tipo de comportamento, especialmente em ambiente corporativo, precisam ser responsabilizadas. Depois de enviar o e-mail, recostei-me, esperando a resposta, certo de que seria rápida. Não demorou para o telefone tocar na manhã seguinte. Era o chefe dela, a voz dele uma mistura de raiva e descrença. Confirmou que tinha visto o vídeo e me agradeceu por levá-lo ao conhecimento dele. Eu não fazia ideia, admitiu. Isso é inaceitável, e vou tomar providências imediatas. O tom dele era firme, e eu percebi que falava sério. Não tentou minimizar a situação nem dar desculpas. Estava claro que ele pretendia fazer uma limpa. Em uma semana, a empresa promoveu mudanças drásticas. Quase todo mundo envolvido no vídeo foi demitido, incluindo minha ex-mulher. Ficaram apenas os funcionários que não participaram. Alguns podem dizer que perder tanta gente de uma só vez poderia prejudicar a empresa, mas o chefe dela parecia decidido a recomeçar com uma equipe nova. Pelo que ouvi, eles rapidamente contrataram substitutos e seguiram em frente, sem maiores transtornos. Foi um risco calculado, mas que ele estava disposto a encarar. Os efeitos negativos não ficaram só no ambiente de trabalho. O círculo social da minha ex começou a ruir quando a verdade veio à tona. Aqueles que antes a apoiavam se afastaram, não querendo se associar ao escândalo. Ela tinha construído uma imagem de simpatia e carisma, mas agora a máscara estava caindo. Ficou claro que ela não esperava que as ações tivessem consequências tão profundas. Ela não lidou bem com isso. Certo dia, me ligou completamente fora de si. Como você pôde fazer isso? Gritou no telefone. Você arruinou a minha vida. Tirou meu emprego, meus amigos, tudo. Você é um monstro. A voz dela era estridente, cheia de frustração e desespero, mas eu permaneci calmo. Você fez isso consigo mesma, respondi. Se acha que pode trair e sair impune, está muito enganada. Considere isso uma lição. Ela passou da raiva para a autopiedade, tentando me culpar pela falta de variedade na vida dela, como ela colocou, e dizendo que eu agia por vingança. Você só está amargurado porque eu segui em frente, acusou, tentando inverter o jogo. Mas as palavras dela não tinham peso algum. Eu já tinha seguido em frente em termos emocionais e não deixaria que ela me manipulasse novamente. Encerrei a conversa de maneira firme. Você queria liberdade, agora a tem. Viva com as consequências das suas escolhas. Não me ligue mais. Desliguei. Parecia que eu finalmente estava fechando uma porta que se mantivera aberta por muito tempo. Eu não estava mais bravo, só exausto e decidido a seguir a vida. Nos dias seguintes, soube por conhecidos em comum que ela estava tendo dificuldade para achar outro emprego. A reputação dela havia sido manchada, e as empresas estavam desconfiadas de contratar alguém envolvido em tantas polêmicas. Enquanto isso, foquei em mim e na minha rotina, satisfeito por ter agido do jeito certo e garantido que ela não continuaria a enganar as pessoas sem ser responsabilizada. Não era vingança, era questão de corrigir os rumos e impedir que ela seguisse manipulando. De certa forma, senti um senso de encerramento. Ela tentou me prejudicar de todas as maneiras, mas acabou se arruinando com as próprias ações. Eu segui em frente, e a vida também. A lição que ficou é que as pessoas enfrentam consequências, cedo ou tarde, e às vezes essas consequências são exatamente o que precisa acontecer para que haja justiça. Soube por meio de conhecidos que minha ex-mulher tentou se reaproximar daquele garoto rico por quem ela tinha se encantado tanto. Não foi nenhuma surpresa, ela sempre teve esse dom de cair de pé depois de queimar pontes. Mas, ao que tudo indica, a vida tinha outros planos para ela. O que eu vi foi que ela imaginou poder retomar as coisas de onde pararam, mas logo descobriu que ele não estava interessado em lealdade alguma. As histórias dizem que ele a traiu pouco tempo depois de voltarem a se envolver, comportamento típico de um cara como ele, só charme e nenhuma substância. Quando ela descobriu, ele nem se deu ao trabalho de negar, apenas foi embora, deixando-a a ver navios. Era quase poético. Ela me traiu por alguém que acabou tratando-a com ainda menos respeito. Não consegui sentir muita pena. Ela fez as escolhas dela, agora estava colhendo o que plantou.
Ficou claro que ela não planejou as consequências que viriam. Por mais que eu pudesse querer sentir alguma satisfação vendo tudo isso, percebi que já não me importava mais. Eu tinha seguido em frente e deixado toda aquela confusão no passado. Pelo que entendi, ela juntou as malas e voltou a morar com a mãe dela. Também não foi surpresa, sempre recorria à mãe quando as coisas desandavam. Até onde sei, ela continua lá, tentando descobrir o que fazer da vida. Não a vejo nem ouço falar há meses, e não tenho a menor intenção de mudar isso. De certa forma, é um alívio tê-la completamente fora da minha vida. O silêncio é libertador depois de tudo o que passamos. Pela primeira vez em muito tempo, posso me dedicar integralmente a mim mesmo, sem me preocupar com as artimanhas ou o drama dela. Gente como ela e aquele garoto rico vive num ciclo constante, correndo atrás do próprio rabo e criando problemas que não conseguem resolver. Enquanto isso, eu segui em frente, e é isso que importa.